Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E o Confiança venceu, é líder depois de uma rodada do Campeonato Sergipano, e vamos ver aqui a avaliação que o professor Luizinho Vieira faz dessa partida. 3 Esportiva com Aracaju 0, Confiança 3, como o professor Luizinho leu a partida nesse react aqui da entrevista coletiva que ele concedeu logo após o jogo. Se você não acompanhou o jogo, não tá meio por fora, entra em aracaju.com.br, tem toda a cobertura e já tem o vídeo pós-jogo aqui no canal também. Beleza? Dá seu like, deixa seu comentário aí, o que você achou da partida. Considere se tornar membro, você paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente. Resultado do bolão já tá no ar. Paulo foi o grande vencedor, já mandei um e-mail para ele lá pegar a camisa dele. Se você, Paulo, estiver me ouvindo, olhe seu e-mail e já está aberta a segunda rodada. Vai lá, faça suas apostas ou ajuste se você já fez, mas a depender do que você viu na primeira rodada, você pode fazer o ajuste. Recados dados, sem mais delongas, porque react costuma demorar. Vamos que vamos às palavras do professor Luizinho Vieira. Boa noite, satisfeito com o resultado, né? E a importância de iniciar o ano vencendo, principalmente nesse momento de transição também, né? Em relação à associação para a SAF e tal, tem bastante trabalho pela frente, a gente sabe disso, mas você voltar, iniciar a semana e trabalhando em cima de um resultado positivo é altamente gratificante. Eu prefiro corrigir a equipe em cima da vitória. Como eu falei, tem bastante coisas para corrigir, né? Eu acho que é muito importante você iniciar vencendo, mas fazer a leitura fria de todos os momentos do jogo. A gente tem que melhorar a nossa construção, tem que melhorar o jogo entre linhas. Enfim, é um processo natural de início de ano. Alguns processos nos atrapalharam ao número de amistosos que a gente colocou para os atletas. Então, o tamanho da vitória eu acho que arranca disso, né, de todo o entendimento, né, em relação... Eu sei que o torcedor cria muita expectativa em cima desse momento e ele tem a sua razão. Eu estou muito otimista em cima de tudo que eu vi, do que eu escutei, porque... Vamos dar uma pausa aqui, porque eu tenho que lembrar que o Luizinho fala pra caramba. Se eu esperar a resposta completa, vocês vão ficar aqui só olhando pra mim. Bem, a primeira resposta mostra um pouco do sentimento médio do torcedor. Foi bom pela vitória, mas tem muita coisa ainda que precisa melhorar, alguns ajustes precisam ser feitos. Inclusive, o próprio Luizinho fez esses ajustes ao longo da partida com as substituições. E é normal, o time, ele estava falando aí que não conseguiu fazer os amistosos que queria, fazer as observações que queria pelo processo, que eu não sei não deu para saber se foi falta de organização, esse processo de transição para a SAF pode ter atrapalhado, enfim, vai saber o que aconteceu. Mas ele tá bem pé no chão, acho que esse é o Luizinho Vieira mais contido que a gente está acostumado. Vamos ver aí como ele vai avaliar alguns pontos específicos, eu não assisti a entrevista ainda, mas enfim, acho que essa primeira resposta acho que ela é condizente. Tem que comemorar a vitória, ficar feliz com ela, mas não pode se sentar em cima disso, dizer que tá tudo pronto. Tem muita coisa para construir e vai sendo construído, e como ele falou, é melhor resolver essas coisas na vitória do que na derrota. Sigamos. Porque é um novo Confiança, né? Então é muito recente ainda toda essa transição. A gente está falando de mudança para a SAF, mas de mentalidade, que é muito importante, né? Construção de CT, enfim. O Confiança vai se transformando em um dos maiores do futebol brasileiro, não tenho dúvidas nenhuma, mas leva tempo, com calma, com equilíbrio, colocando os pés no chão para poder arrancar como a gente arrancou, e trabalhar bastante, né? O clube está trabalhando muito nos bastidores. Eu sei que em alguns momentos até a comunicação fica um pouquinho aquém, mas era necessário para a gente, pelo menos, montar uma boa equipe, um bom staff, essa mudança de mentalidade que me agrada muito. A gente não precisa nem falar muito de quem está por trás e do que foi feito no Flamengo, né? Então, é um processo gradativo, enfim, e eu estou satisfeito muito pela questão de iniciar o ano com a vitória. O torcedor estava aguardando o gol do Saci.
Bem, ele fala aqui sobre a mudança, né? Fala sobre esse processo de transição e como isso de alguma forma pode ter afetado o método de trabalho. É como você ou chegar numa empresa nova ou ainda mais diferente, que é o que está acontecendo. A sua empresa foi comprada por novos proprietários, por novos sócios e que está trazendo toda uma metodologia de trabalho. Então você tem que aliar aquilo que você já conhece com aquilo que está chegando novo, ver o que consegue coordenar e ver o que ele precisa abandonar dos processos antigos e criar com os processos novos. Não é fácil para quem viveu essa transição de carreira. Eu já vivi uma transição de carreira que depois eu voltei para minha carreira. Então é difícil fazer uma transição assim tão brusca. Só que as coisas precisam acontecer também dentro de campo. Antes de ser uma empresa, agora de fato uma empresa, a SAF, o Confiança Clube de Futebol, um time de futebol, precisa dar resultado em campo. Senão todo o processo, todas as palavras bonitas não vão surtir efeito nenhum. E ao que parece, esses processos ainda, acho que eles não estão encaixados. Acho que essas coisas vão se azeitando aos poucos. Agora a gente já tem Diego Lemos como oficialmente CEO, já vinha atuando assim na prática, ainda não chegou o diretor de futebol, executivos ainda serão contratados, já que tivemos a primeira reunião da SAF por esses dias. Ainda vou falar sobre isso, não deu tempo de falar na correria do jogo, mas enfim, os bastidores afetando o Confiança venceu, mas tem muita coisa dentro de campo para melhorar. É o resumo da primeira resposta do Luizinho Vieira. Gostei da postura, gostei da resposta, gostei da sinceridade. A sinceridade de assim, estar empolgado com a SAF, mas mostrar que existem as dores da mudança e, sabe, só espero que esse processo seja o mais rápido ou o mais sutil possível. Não sei se é melhor uma pancada e resolve tudo rápido ou vai tendo suas sutilezas, mas o fato é que a gente não dá para esperar a transição terminar para começar a vencer. Tem que vencer de agora. Já começamos vencendo. Sigamos. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Não vi a imagem ainda, né? Então, um lance muito rápido, a bola desviou e o Sassá entrou no segundo momento. Como eu te falei, assim, a questão dessa da arbitragem, que eu também cobrei, não deu muita explicação, não. Mas é um lance, eu vi ele correr para o meio, né, para depois ele mudar a interpretação. Não tem VAR, né? Então, alguém buzinou no ouvido de alguém, né? Num segundo momento. Tomou uma decisão no primeiro momento, depois mudou. Mas enfim, mas no âmbito geral, acho que a arbitragem trabalhou bem também. Um lance duvidoso ou outro, para o início do ano também faz parte do processo. Todo mundo está arrancando, né? Vocês também da imprensa, enfim, vai colhendo informações. Mas como eu falei, o mais importante foi iniciar com a vitória. Bem, sobre o gol de Sassá, ele explicou aí sobre a questão do erro da arbitragem, né? Que na verdade não foi um erro. Sassá estava impedido, claramente impedido. O fato é que o árbitro validou o gol. E aí alguém buzinou no ouvido e ele cancelou o gol, anulou o gol. Não sei o quanto isso é correto nas regras de arbitragem, porque se não tem VAR, não deveria ter interferência externa. Então isso pode, enfim, se não tem VAR, não deveria ter interferência externa, mas se a interferência veio para desfazer um erro, também não vamos aqui ser legalista e se abraçar à lei. O árbitro teve alguns problemas, principalmente ali no retorno do gol de Wendel, né? Ele, enfim, deixou o Desportivo Aracaju cobrar e parece que tinha jogador do Confiança dentro de campo, não era o caso de não haver ninguém no campo, que isso a arbitragem poderia levar em conta. Mas enfim, no geral não tivemos grandes polêmicas de arbitragem, não. Sigamos. O elenco entrou. Como você avalia o elenco, o desempenho do elenco de Confiança na partida? Não, se a gente fosse atrás de uma nota, né? Não sei, de repente uma nota 6 pelo resultado final e tal, mas tem alguns processos
que a gente vai melhorar e muito na questão do jogo, da parte tática, do jogo entre linhas. A gente melhorou muito em relação ao jogo do CSA, em alguns pontos, né, mas tem, como eu falei, tem um discernimento muito equilibrado em cima do que a gente precisa fazer. Tá? Em relação ao elenco, Bem, antes de ele falar do elenco, vamos avaliar essa resposta aqui. Ele, na verdade, ele repetiu basicamente o que ele falou no início da entrevista, né? Que deu uma nota 6, tava passadeando ali meio arrastado. Se minha filha tira 6, toma uma bronca. Mas acho que pro início, pra primeira teste da rodada do ano, devido a tudo o que ele já falou, inclusive antes, não seria um problema, não. E ele repetiu mais uma vez a questão da entrelinhas e agora ele vai avaliar o elenco, isso eu quero ver. Porque eu acho que alguns jogadores que entraram no segundo tempo meio que mostraram que talvez possam ser titular. Vamos acompanhar agora o que ele tem a falar. estou satisfeito, que a gente trabalhou bem. Tem peças importantes que nem entraram hoje. O Renanzinho já mostrou no ano passado um bom rendimento, um bom desempenho, um jogador de velocidade. Hoje a gente optou pela entrada do Daniel, que tem uma característica muito próxima. O Lud, que fez um campeonato acima da média no Floresta. Enfim, a gente tem peças e a competição dentro do dia a dia está muito sadia, está muito boa e vai melhorar muito, porque até a questão do nosso retorno para o Sabino, para poder trabalhar numa condição mais próxima da velocidade do jogo aqui do Batistão também, que é importante. A gente fez uma preparação num campo bem diferente do que a gente trabalhou hoje. Enfim, como eu falei, alguns processos que a gente se adaptou, que eram necessários, mas o entendimento para a sequência do ano, para a sequência da competição, para os objetivos que a gente traçou, né? Como eu falei, a mentalidade me agrada bastante em cima de tudo isso. E cabe a nós trabalhar muito para poder colocar o Confiança onde ele merece. Trabalhar muito para colocar o Confiança onde ele merece. E é no topo, né? Nós todos sabemos disso. Bem, gostei da resposta, no geral, falou do Matheus Lied, que acho que nem chegou a entrar. Eu vejo ele aí também um jogador muito interessante, inclusive para ser titular. Tem o Valdir Júnior, que ficou de fora, parece que está com uma lesão. Alguns outros jogadores que entraram que tem potencial, mas ele falou uma coisa que eu estou me atentando agora, né? O campo do Petroclube, por melhor cuidado que ele seja, ainda é um campo para futebol amador. Não teve o mesmo tratamento, a mesma ajuste que o Sabino Ribeiro tem para ser um campo profissional, tal qual é o Batistão. Então isso realmente, eles ficaram quase mais de um mês até talvez no Petroclube, agora que voltaram para o Sabino. Então isso também, eles iniciaram a preparação em um piso, em um gramado que não é o ideal, que não é o que eles vão jogar na temporada. Bem interessante, de certa forma preocupante, mas que bom que já voltaram para o Sabino e, como são profissionais, já são experientes, se a memória muscular volta rapidinho ao que era antes. E de resto, ele fala da disputa do elenco. Acho o elenco bem montado, acho o elenco forte. Ainda existem algumas carências aqui e ali, mas eu tô sentindo que eles vão ver como as coisas vão correndo no Campeonato Sergipano para depois poder reforçar alguma coisa ainda para o estadual e com certeza para a Série C devem vir reforços. Sigamos. Professor, o que esperar dele para a temporada? Uma das coisas que a gente fez, né, hoje a gente iniciou num 4-4-2, o segundo tempo ficou praticamente num 4-2-4, com o Iago e o Daniel por fora. Eu gosto muito dessa questão de trabalhar com dois atacantes, né? De mobilidade, de jogadores com capacidade de poder fazer o pivô, de sustentar esse jogo entre linhas. E o Wendel, ele tem um poder de poder fazer, no primeiro momento, o pivô, e faz com muita qualidade. Ele entende bem o segundo momento, entende o primeiro momento de um camisa 9 ou de um segundo atacante, e alternou bastante ao longo do jogo, né, em relação a esse pivô, a esse momento, o Sassá, enfim. Como dinâmica de movimentação, me agradou bastante. Um jogador que eu já conhecia, acompanhei, né, a gente procurou dentro dessa montagem, né, e o planejamento arranca disso, né, de poder montar
plataformas que você possa executar no momento certo, né? Hoje, 4-4-2 para um 4-2-4, a gente pode terminar ou iniciar um jogo no 4-3 com jogadores de velocidade por fora, enfim, eu acho que a gente trabalhou bem, estou satisfeito com o que a gente montou para o início. Tem duas questões aqui. Primeiro, os elogios ao Wendel Júnior, realmente fez uma partidaça, foi eleito inclusive pela torcida craque da galera lá no Instagram, quando eu sempre boto a caixinha lá. Para a próxima rodada teremos novidades pro craque da galera. Também gosto, é um jogador que decisivo, já mostrou isso no Itabaiana, na passagem dele, inclusive pelo Paysandu. Fez as mudanças de posição e, enfim, grande jogador. A gente badala, o Sassá é muito badalado, também não à toa, né, pela carreira, pelo que ele fez recentemente no Amazonas e pela expectativa de retomar essa parceria de sucesso com o Luizinho. Mas talvez também uma das grandes contratações para essa temporada seja o Wendel Júnior. Sobre as mudanças táticas, ele fala, né? Tá tentando buscar um repertório. Começa no 4-4-2, que não deu muito certo. Vai pro 4-2-4, que deu muito certo na Série C do ano passado. A gente viu que quando pega um desafio maior, a coisa pode dar uma entornada, como foi na final da Copa do Nordeste. Mas é um recurso, é uma coisa que dá para se trabalhar como alternativa. Não sei se daria para sair logo de largada em todos os jogos, mas é uma alternativa interessante, segurando mais os laterais. Então, e ele falou até que pode começar num 4-3-3, que ele não costuma tanto usar. Enfim, tá montando o time do jeito que ele gosta. Luizinho, as duas outras passagens é que ele já chegou com o time montado. E quem sabe, sendo ele um dos arquitetos desse time, ele pode ter essas variações, porque ele já propôs as peças dentro desse esquema. Vamos ver, vamos aguardar e vamos torcer. Sigamos. No início, fez um jogo muito intenso. Já foi algo proposital, principalmente se tratando de ser uma estreia? Não, também, a gente viu alguns jogadores mais cansados, porque o jogo também passou mais por alguns setores, né? Então é o crescimento natural. A gente vai evoluir dentro da parte física, da parte tática, da parte técnica. A gente viu também alguns erros de passe, dificuldades de poder construir o jogo no início, principalmente no início. O segundo tempo foi melhor em relação ao plano tático, a posicionamento, a intensidade. O Guilherme Nunes entrou muito bem dentro do jogo para poder aumentar a intensidade do jogo com a sua característica de arrastar o jogo para um setor mais ofensivo. O Daniel e o Iago fazendo funções de mais amplitude no campo. Enfim, eu acho que eu saio satisfeito, porque dentro da questão e da pergunta de intensidade, na hora que a gente sentiu que poderia cair um pouquinho o ritmo, a gente fez as trocas para se manter o maior tempo possível, né, dentro de um nível aceitável, um nível de GPS que pede. O futebol hoje é isso: intensidade, força, velocidade. E pro início eu acho que estou satisfeito da forma que a gente... Bem, no final subiu aí o BGzinho aí da TV Dragão, mas enfim, ele fala, mais uma vez ressalta que dá um desconto de início de temporada, questões físicas, questões técnicas, questões táticas de encaixe, mas ele cita aí Guilherme Nunes, Danielzinho e Iago, que entraram muito bem, justamente por essas características que eles fizeram. Acho que Iago e Danielzinho deram amplitude, e Guilherme Nunes ele conseguiu trabalhar melhor essa bola entre linhas, fazer uma função que se chama do volante moderno, de uma condição quase como um meia, e isso com certeza melhorou o time muito. Desde então a Desportiva não viu mais a cor da bola, não pressionou tanto confiança, não botou bola na trave, enfim, ele pôde sentir o que dá para fazer nesse início. Talvez enquanto o encaixe mais refinado não venha pro 4-4-2, ele pode usar o esquema que ele usou ano passado, que depende mais de força física, de velocidade, também de surpreender o adversário que estava acostumado com a postura, de repente essa postura muda. Enfim, é uma entrevista quase protocolar, mas que revelou algumas coisas, inclusive da pré-temporada, de ajustes que ele quer que seja feito. Enfim, acho uma boa entrevista de Luizinho Vieira. Vamos acompanhar agora contra o Lagarto o que esse time evolui e o que ele regride. Afinal, as coisas não evoluem em uma reta ascendente o tempo todo. Vamos ver como corre, que tem uma semana aí de trabalho produtiva para que domingo a gente comemore a segunda vitória no Batistão. Jogo já mais
pouquinho mais cascudo contra o Lagarto. É isso, o vídeo deve estar muito longo, então vou me despedindo aqui. Deixe seu comentário, o que você achou da entrevista, o que você achou deste primeiro final de semana do Campeonato Sergipano. Comenta aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. E é isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.